E se a realidade do mundo antes do dilúvio fosse muito mais sombria do que aquilo que nos foi contado? E se a história antiga escondesse segredos que foram deliberadamente apagados da memória humana? As Escrituras sugerem que houve um tempo em que a Terra não era apenas diferente. Ela era assustadoramente avançada e profundamente corrompida. Um período em que seres gigantes caminhavam entre os homens, em que a longevidade humana se estendia por séculos e em que o conhecimento alcançou níveis que desapareceram sem deixar rastros. Um mundo cujo passado foi soterrado não apenas pelas águas, mas pelo silêncio da história. A Bíblia deixa pistas fragmentadas sobre essa era esquecida. Ela fala dos Nefilins, seres híbridos nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas, criaturas que não pertenciam completamente nem ao céu nem à terra. Eles viveram entre os homens, influenciaram civilizações inteiras e conduziram a humanidade a um nível de corrupção jamais visto. Mas o que realmente aconteceu naquele tempo? Por que esse conhecimento parece ser tratado como proibido até hoje? Neste relato, vamos desvendar esse mistério antigo. Prepare-se para descobrir verdades perturbadoras sobre a decadência da humanidade, os gigantes pré-diluvianos, a possibilidade de uma tecnologia perdida, os avisos ignorados de Noé e, por fim, o juízo divino que selou o destino daquela geração. Fique até o final, porque o que você vai compreender pode transformar sua visão não apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. Imagine um mundo envolto por uma escuridão espiritual profunda. A criação, que havia sido formada em perfeita harmonia por Deus, agora estava submersa em uma sombra que corrompia tudo o que tocava. O coração humano havia se afastado completamente da luz divina, afundando-se em violência, perversão e destruição. A terra havia se tornado irreconhecível. Mas não era apenas a maldade humana que ameaçava a ordem do mundo. Algo ainda mais aterrador estava acontecendo. Gigantes caminhavam entre os homens. Conhecidos como Nefilins, esses seres não eram apenas grandes em estatura. Sua presença fazia a própria terra estremecer. Eles eram frutos da rebelião celestial, filhos de anjos que desafiaram a autoridade de Deus ao se unirem às mulheres humanas. Sua existência violava os limites estabelecidos entre o céu e a terra. Esses seres possuíam uma força que ultrapassava qualquer capacidade humana. Onde passavam, deixavam medo, submissão e destruição. Não eram apenas criaturas físicas, sua presença afetava o espírito das pessoas, instaurando pavor em vilas, cidades e nações inteiras. As Escrituras os descrevem como homens de renome. Mas que tipo de fama era essa? Uma reputação construída sobre violência, dominação e terror. Eles não eram heróis no sentido nobre da palavra, mas símbolos vivos de um mundo que havia rompido com a ordem divina. Os anjos caídos não trouxeram apenas descendentes monstruosos, trouxeram consigo um tipo de sabedoria distorcida, um conhecimento que deveria permanecer oculto. Essa herança corrompida deixou marcas profundas na criação. O planeta inteiro parecia se moldar para acomodar esse poder deformado, à medida que o mal se espalhava sem restrições. O mais perturbador é que os Nefilins não atuavam sozinhos. Nações inteiras se aliaram a eles, seduzidas pela promessa de poder absoluto. O preço foi a perda total da humanidade. Sociedades que antes eram sustentadas por valores morais passaram a ser governadas pelo medo e pela submissão. O amor foi substituído pela tirania. A sabedoria deu lugar à manipulação. O medo tornou-se a nova religião. Mas toda forma de poder absoluto cobra um preço. As alianças começaram a ruir. A ambição desenfreada gerou traições, conflitos e colapsos internos. Aquilo que parecia invencível começou a se fragmentar. A humanidade, presa a pactos que não podia romper, caminhava para uma destruição inevitável. Enquanto isso, algo ainda mais perigoso se desenvolvia nos bastidores. Sob a influência dos anjos caídos, a humanidade alcançou níveis de conhecimento que ultrapassavam tudo o que conhecemos hoje.
A Bíblia não descreve essas tecnologias de forma direta, mas há indícios claros de que existia um domínio avançado sobre forças naturais e espirituais. Não se tratava apenas de turriscos físicos, mas de um saber que manipulava a própria criação. Monumentos colossais, estruturas de engenharia precisa, conhecimentos avançados de matemática, astronomia e energia sugerem uma civilização que não condiz com a simplicidade atribuída ao período pré-diluviano. Esse conhecimento foi usado para dominar, escravizar e destruir. Máquinas, armas e artefatos surgiram como extensões da rebeldia humana, tentativas de assumir o papel de Deus. A criação foi distorcida e até mesmo a vida passou a ser manipulada. Relatos falam de experimentos que misturavam o humano com o animal, o natural com o sobrenatural. Criaturas que já não refletiam a intenção original do Criador, mas se tornaram abominações, símbolos de um mundo entregue à desobediência. Essa busca por controle absoluto desencadeou consequências irreversíveis. A natureza reagiu. Distúrbios cósmicos, cataclismos e desequilíbrios começaram a se manifestar. A própria Terra parecia entrar em colapso. Diante da destruição de sua criação, Deus sabia que não havia outro caminho. A corrupção havia alcançado um ponto sem retorno. O juízo seria inevitável. Mas em meio a esse cenário de trevas, uma luz ainda resistia. Noé, um homem comum em um mundo completamente corrompido. Enquanto a violência dominava tudo ao redor, Noé permaneceu fiel. Ele não se curvou diante do poder dos gigantes, nem se deixou seduzir pela decadência. Sua justiça não estava apenas em palavras, mas na sua maneira de viver. Deus então lhe deu uma ordem que parecia absurda: construir uma arca, uma embarcação colossal, destinada a sobreviver a uma destruição total. O dilúvio não seria apenas uma inundação, seria uma purificação completa. Noé obedeceu, e mais do que construir, ele advertiu, clamou por arrependimento, anunciou que o tempo estava se esgotando. Mas suas palavras foram ignoradas, zombaram dele, riram de suas advertências. Enquanto o mundo se entregava aos prazeres e à corrupção, Noé continuava firme. Anos passaram, o pecado se multiplicava, a violência se tornava regra, o coração humano endurecia cada vez mais, até que o dia chegou. A arca foi concluída, Noé e sua família entraram, as portas se fecharam, e então, sem aviso, o céu se rompeu. A chuva caiu como nunca antes, a terra tremeu, as águas subiram e não houve escape. O mundo antigo foi engolido, o juízo se cumpriu. Mas junto com o juízo veio um novo começo. A arca não representava apenas sobrevivência, ela simbolizava misericórdia, a prova de que o mal não pode prosperar para sempre e de que a justiça divina, cedo ou tarde, se manifesta. A história de Noé não pertence apenas ao passado, ela ecoa até hoje como um alerta. O tempo da graça não é infinito. As escolhas têm consequências. A pergunta que permanece é simples e inquietante. Estamos ouvindo os avisos? Ou só reagiremos quando a chuva começar a cair? Se você gosta de narrativas que unem história, símbolos e significado, então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada. Porque quando a gente lembra, a gente entende. E quando a gente entende, nada nunca mais será igual.